De volta com linha de passe, que vitória do Cruzeiro, 2-0 contra o Libertad. Bom, olhando as duas equipes, a gente podia dizer que o Cruzeiro era favorito no confronto, mas o momento do Cruzeiro não estava bom. Seabra saiu vaiado, mais uma vez, depois da derrota para o São Paulo, time reserva do São Paulo, no Mineirão, não tinha perdido ainda no Mineirão. E aí, a vaia, a tensão, e aí o Cruzeiro entrega esse 2-0 aí, encaminhando bem a classificação, Breno. William, hoje foi um primeiro tempo de Cruzeiro a lá velhos tempos, porque já fazia tanto tempo que a gente não via... Tempo, gostei. Mas já fazia tempo que a gente não via o Cruzeiro do Fernando Seabra. A gente apreciava a maneira como o Cruzeiro conseguia, mesmo sem ter um elenco farto de opções, envolver os adversários, ter posse de bola, utilizar bem os corredores, e hoje, novamente... os laterais foram bem utilizados, não só nesse tipo de bola longa, como o William para o Caio Jorge. O Caio Jorge marcou o segundo gol dele pelo Cruzeiro, vai pegando confiança. O Caio Jorge demorou 10 jogos para marcar pelo Cruzeiro, teve aquela história do pênalti contra o Internacional, mas agora parece ali que vai ficando mais confiante e vai aparecendo mais no jogo coletivo do Cruzeiro. Porque mesmo quando o Cruzeiro foi mal nos últimos jogos, principalmente contra o São Paulo, Caio Jorge vinha aparecendo bem, tentando buscar jogo, e não só ele, mas hoje o time funcionou de fato como uma equipe. Faltava muito do Cruzeiro a posse de bola com calma, com paciência, e essa posse voltou. E hoje ele opta novamente por 3 atacantes, Caio Jorge, Lautaro Dias e o Gabriel Veron, que tinha entrado bem contra o São Paulo. Lautaro Dias faz o segundo gol, e o Cruzeiro no segundo tempo, por mais que tenha baixado o ritmo, por mais que ele não tenha conseguido manter tanto a posse de bola, porque o Libertad seria obrigado a sair jogando em casa, ainda conseguiu criar oportunidades contundentes que poderia ter tornado essa vantagem ainda maior. Então eu vejo que o Fernando Seabra sai fortalecido porque soube retomar muito do que o Cruzeiro dele fazia antes da chegada dos reforços, que era um time muito propositivo, um time muito consciente com a bola, e aí o Caio Jorge teve até a oportunidade de marcar o terceiro gol, o zagueiro do Libertad acaba cortando, mas foi realmente um Cruzeiro dominante e um Cruzeiro merecedor até de uma vantagem maior, embora o segundo tempo pudesse ter sido um pouco melhor, mas aí acredito que até fisicamente o Cruzeiro baixou, porque foi um ritmo muito bom no primeiro tempo, e muitas das virtudes do Cruzeiro, do início do trabalho do Seabra, foram vistas hoje. Além da posse de bola, além de não deixar a bola queimar no pé, o time utilizou muito bem, não só o William pelo lado direito, mas o Marlon também apoiou bastante, tanto o Gabriel Veron como o Lautaro Dias afunilavam para gerar esse espaço para os laterais, e essa era uma marca muito forte do trabalho dele. Matheus Pereira, mais uma vez, voltando ali a ser protagonista, voltando a ditar o ritmo do time, e com algumas mexidas. Ele sacou o João Marcelo, que baixou muito de produção, colocou o Villalba por ali, o time respondeu bem. E no meio, sem o Wallace acabou sendo um desfalque, ele vai com Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, e esse meio-campo passou a controlar mais e teve um conforto no jogo que fez com que o torcedor cruzeirense voltasse a confiar nessa equipe. Por falar em conforto, o Cruzeiro tem uma situação bem boa com relação a outras competições, que ele tem o Brasileirão. Ele está numa situação confortável no Brasileiro, né? Aquela situação do ano passado, que brigava para não cair e tal, tem uma situação brigando por vaga direta na Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, mais que a situação dele, com a exceção do Inter, ele se afastou de um bloco ali de... Exatamente. Já tem 41, se eu não me engano. E aí, ele olha para a Sul-Americana, num confronto que se encaminhou muito bem agora para a classificação. Semana que vem entra ligado. É só entrar ligado no jogo e tal, não achar que já foi ligado, e vai passar. Ele olha para uma semifinal onde esse Cruzeiro aí, ele é favorito contra qualquer um dos dois. Eu não vi o jogo do Lanús contra o Independente Medellín, vi os melhores lances. Um bombardeio do Lanús. Exatamente. E não é um timaço. Não é um timaço. 0-0, Independente Medellín jogando com linha de 5 ali, dá pra... O Cruzeiro, a gente tá falando assim, encaminhou bem a classificação para a semifinal, Pedro, mas assim, eu acho que o Cruzeiro tem uma situação muito boa para ser finalista. Isso eu quero ressaltar uma coisa. Quando você fala, eu vou ressaltar isso porque o Cruzeiro passou péssimos bocados, segunda divisão, etc.
quando a gente fala de camisa e olha pro continente, essa é pesada. Pra caramba. Essa é pesada. Pra caramba. Não é uma camisa qualquer. É um time acostumado a jogar, a camisa acostumada a frequentar grandes lugares, torneios continentais, etc. E é assim. E quando você fala, o Independente Medellín, o Lanús, é óbvio que só camisa não resolve jogo, você está cansado de saber sobre isso, mas não dá para comparar. Sem dúvida. Não dá para comparar. Nossa Senhora. Desculpa, Pedro. A diferença é gigantesca. É que eu acho que tudo isso é muito bacana. Só que eu acho que também é um Cruzeiro que ele não vai pensar nisso. Ele está pensando se a vantagem poderia ter sido maior hoje, como é que ele faz para não ser traído por uma afobação, por uma certeza de classificação na próxima semana. Depois ele vai ver se veio o Lanús de fato, porque bombardeou, se veio Independente Medellín. Jogou na Colômbia, joga em casa. Eu acho que esse papo ainda está um pouco distante. Todo o papo da camisa, da tradição, de poder chegar. É claro que é muito melhor esse cruzamento do que, por exemplo, um cruzamento contra o Corinthians. Claro. Poderia vir do outro lado. Ou um cruzamento contra o Racing, talvez, ou contra o Atlético Paranaense. Claro, tudo bem. Só que eu acho que ainda é o Cruzeiro tentando entender onde ele estava há pouco tempo atrás, troca de comando esse ano. Então, não está com essa coisa também, esse peito estufado de a chave daqui é carimbar a classificação, sou mais forte na semi. Mas, é claro que... Pedro, eu só acho que a única preocupação do Cruzeiro é fazer um bom jogo e tentar ser consciente como hoje e parar de oscilar como vem acontecendo nos outros jogos. Entrar ligado. Ele não está entrando e falando estou na final. Ele não está ainda pesando muito isso. O caminho tem sido interessante para dar uma revigorada nessa casca, porque o Cruzeiro ficou muito tempo na segunda divisão, então voltou a disputar uma competição sul-americana agora, e com um técnico jovem que não tinha vivido a maioria dessas experiências. Então, para o Fernando Seabra, primeiro, passar pela prova de fogo que foi o duelo contra o Boca. E ali vai com a vantagem para o Mineirão, tem um jogador a mais durante praticamente toda a partida, não consegue aproveitar, e o Cruzeiro passa. E o Fernando Seabra vive uma grande instabilidade, pressionado, precisa retomar o que o time fazia de melhor. Hoje, num jogo fora de casa, consegue essa retomada. Então, não só o time do Cruzeiro, que é totalmente remodelado, mas o próprio treinador passaram por alguns apuros e de certa forma, algumas barreiras que fazem com que o Cruzeiro encorpe, com que o Cruzeiro tenha confiança para acreditar que é um dos favoritos na Sul-Americana. Porque a gente vinha com esse papo lá atrás, pelos reforços, a projeção... Os reforços ajudaram muito, né? Muito. Foram se encaixando bem. Mas... a duras penas também. Não, sim, e até alguns que ainda não se encaixaram. O Wallace, que tem que parar é com essa... Parece que é uma necessidade, parece que é um fetiche para demitir o Seabra. Parece que é um fetiche, cara. Mas aí estão esperando a primeira... De início, já mandou essa, que foi um erro. E eu que passei o programa inteiro concordando com o Breno e agora eu vou discordar. Que duras penas. Não, a duras penas que eu digo, não foi um encaixe imediato que o dono imaginou. Normal. Mas a expectativa olha era a colocação do time no Campeonato Brasileiro. Sim, é boa. Olha a situação do time na Copa Sul-Americana. Dava para exigir mais? Não, mas o que eu digo, Birner, é que antes a equipe estava pronta e jogando ali até de um modo quase automático. Para encaixar os reforços, leva um tempo. O cara vai... Então, mas você falou que o dono imaginou? Precisou de 10 gols. Falou que o dono imaginou, né? Sim. Então tá. Eu quero saber qual clube brasileiro recebe uma quantidade assim de reforços e a coisa se encaixa assim como mágica. Vamos falar do Flamengo. O Corinthians recebeu um monte. Não se encaixou que nem mágica. O time também vai se acertando. O Flamengo, uma série de reforços. Se encaixou. E o Flamengo, hein? Também não foi assim. O próprio Palmeiras, que não veio uma quantidade absurda, mas vieram alguns jogadores, também vai se acertando aos poucos. O Felipe Anderson começar a jogar, demora um pouquinho. É o que eu ia falar. Eu ia citar o Felipe Anderson. De nível muito alto. Então, assim, então, primeiro, é uma visão distorcida de alguém que, inclusive, como segundo ponto do que eu ia citar, falou o que falou sobre o treinador, né? Gente, é uma sequência de equívocos. Então, assim, tem que parar, tem que entender que as coisas estão se encaixando, tem time para chegar à decisão, sim, e tem que parar com esse clima infernal para o treinador. Ah, mas vai perder a próxima. Parece que fica uma torcida para o cara perder para poder trocar, tem um fetiche para trocar. Deixa o cara trabalhar. Quer dizer que o Seabra é perseguido e o Tite é defendido. No final das contas, eu resolvo o problema. Mas ele é bom treinador, o trabalho é bom. O que esse cara fez sem os reforços
já mostra a capacidade dele. Onde ele colocou o Cruzeiro. Se ele alguma coisa, ele vai carregar a sombra daquele áudio do início da troca da gestão do Lourenço. Então, mas aí fica complicado. Aí, e esse tipo de clima pode atrapalhar. Um time que está indo bem, tem todas as condições de chegar na Sul-Americana e quem sabe levantar uma taça internacional aí que o Cruzeiro faz tempo não consegue, ainda mais pelo que passou 3 anos de Série B, imagina só, né? E aí ganha vaga para Libertadores também, como título, vai para Libertadores. Cruzeiro que também tem a chance de ganhar essa vaga para a próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro, onde está muito bem, melhor do que algumas equipes, inclusive, que tem mais elenco, tem mais força e que não passaram pelo que o Cruzeiro passou nos últimos anos. Obrigado, discurso. Pedrão. Obrigado, Birner. Saúde e paz a todos e a todas. Uma ótima sexta-feira. Aquele abraço para você também. Valeu. É isso. E vem aí o Eduardo Elias e vem aí o Elton Serra.